Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje o nosso vídeo especial, vídeo editado com o trabalho de produção do produtor e o trabalho de edição do editor, o editor Rafael Xavier, com a gente aqui no Canal 10, tá certo? O nosso tema especial desta semana é os meninos da vila, a valorização deles e a forma como a gente precisa tratá-los, não só os torcedores, a imprensa, mas o próprio clube também. Falo aqui em nome de Zatec Informática e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. No final do vídeo tem mais recado. Meus caros, é o seguinte, né? Esse ano de 2021, ele tem sido marcado pela utilização quase que total dos meninos da vila, das categorias de base, na equipe principal do Santos. A gente viu ao longo, especialmente do Campeonato Paulista, a utilização de atletas que muita gente nem sabia que existiam, né? E que em algum momento contribuíram. Claro que nenhum deles estourou de forma espetacular, digamos assim, exceção feita ao Kaique e ao Ângelo e ao Gabriel Pirani, que são os temas principais do vídeo de hoje, mas muitos colaboraram de maneira importante, né? O Balieiro já vem de um pouquinho mais atrás, desde o ano passado, mas o Kevin Maltos colaborou, fez gol inclusive na Libertadores. Nós tivemos os meninos que entraram na defesa, no ataque teve alguns experimentos, alguns testes, né? O Bruno Marques, que está voltando de lesão, tem o Alanzinho, que agora vai ser emprestado para ganhar rodagem e experiência até o final desta temporada, mas é claro que a gente precisa refletir em cima de cada momento do clube, né? Os meninos sempre foram a nossa salvação, desde o tempo do Pelé, porque se a gente for lembrar, o Pelé estreou no Santos, ele era muito molequinho, né? Tinha 16, 17 anos, né? Tanto é que foi campeão do mundo na sequência, depois muito jovem, pela seleção brasileira e depois virou o jogador que virou, né? Então, a história de Meninos da Vila é desse período, se bobear até anterior, né? Eu estou lendo aí o livro da Santos Box, falando sobre os primeiros anos do clube, né? 1912, e que nas primeiras formações você tinha muitos jovens, né? Jovens de 15, 16 anos. Então, é histórico, faz parte do DNA do clube, né? Você dar oportunidade para os meninos. E depois eles foram aparecendo, continuaram aparecendo, né? Mesmo enquanto o Pelé jogava, mas depois que o Pepe se aposentou, o Edu era um menino também, acabou tendo a oportunidade dele, o próprio Clodoaldo, e aí a geração de 78 e os meninos que vieram nos anos seguintes, que desabrochou mais fortemente em 2002, né, com a geração do Diego e do Robinho, depois 2010, 2011 com a do Neymar e do Ganso, e de uma forma pontual outros jogadores que surgiram, né, que ajudaram o Santos, o Giovani, o Gabriel ou o Gabigol, que hoje está no Flamengo, né? O Gabigol inclusive deu resposta dentro do campo, né? Ele foi artilheiro de várias competições, ajudou o Santos em competições como o Campeonato Paulista, não foi tão bem na Copa do Brasil, mas no Campeonato Paulista foi importante. E mais recentemente a gente teve que recorrer, né? Tivemos o Rodrigo, que foi um jogador subaproveitado no clube, que foi vendido por uma fortuna, mas um dinheiro que infelizmente evaporou porque o Santos era administrado como se fosse uma grande vala, como se fosse um grande fosso. O dinheiro entra e vai para o fluxo de caixa para pagar contas do dia a dia, um dinheiro que não foi reinvestido no próprio clube em termos de estrutura, por exemplo, que poderia acontecer. E agora tem uma nova leva, né? Uma nova geração, que inclui os 3 jogadores que eu citei, todos eles monitorados de uma forma muito próxima por parte dos grandes clubes da Europa. Isso sem falar dos que já estão integrados ao elenco. O Sandri hoje está afastado por causa da lesão, mas o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, jogadores de ataque que têm sido muito importantes, têm feito gols quando é necessário, tanto é que nem se discute tanto o Santos contratar um outro centroavante. É que a gente não sabe muito bem qual vai ser o futuro do Caio Jorge, mas todos esses meninos são monitorados pelos grandes clubes da Europa, pelos scouts dos clubes europeus que atuam inclusive aqui no futebol brasileiro, que vivem aqui no Brasil e que estão de olho nesses jogadores.
E é óbvio que eles podem dar uma resposta mais positiva num determinado momento ou ter dificuldades em algum outro, porque são atletas em formação. Nem sempre você vai ter um moleque pronto para jogar como era o Robinho ou como era o Neymar, né? Aliás, é bom a gente sempre lembrar que todos eles tiveram um período anterior de maturação. O Diego e o Robinho jogaram com o Celso Roth o torneio Rio-São Paulo em 2001, né? E aí ficaram 4 meses sem jogar quando o Leão deu aquela oportunidade para eles se desenvolverem. 4 meses treinando é muita coisa, né? Depois, a geração do Ganso e do Neymar, o Ganso já era do profissional em 2008, o Neymar estreou em 2009 e eles tiveram, o Ganso 2 anos e o Neymar uma temporada, digamos assim, para explodirem como explodiram em 2010, mas com uma base que tinha o Edu Dracena, que tinha o próprio Robinho que chegou depois, que tinha o Giovani, que tinha o Wesley que tinha voltado do empréstimo para o Atlético Paranaense, enfim, era o Arouca mesmo que chegou do São Paulo com alguma experiência, o Marquinhos que era um cara muito experiente, ou seja, os meninos tinham um ambiente para que o futebol deles florescesse muito mais favorável, né? Com um grupo um pouco mais talhado. 2002 também um pouco disso, né? Porque o Renato, o Elano, o Léo, o Paulo Almeida, o André Luiz tinham sofrido muito na temporada anterior. O Fábio Costa, né? O Alberto era um cara experiente, o Alex já tinha passado por algumas coisas na carreira, apesar de ser muito jovem. Então, todos esses meninos que tiveram oportunidade de brilhar, eles tiveram uma base. Desta vez a gente tem jogadores que estão sendo colocados na condição de resolver, porque os experientes do Santos, eles não têm, não sei o mesmo nível, mas tirando o Marinho, que é um jogador tecnicamente muito capaz, né? Os demais experientes do Santos são jogadores bons, comuns, né? Você não tem caras assim excepcionais. E essa diferença técnica acaba sendo cobrada muitas vezes dos meninos e cobrada de forma equivocada. Por isso que é importante trazer jogadores que possam incorporar com a volta do Sanches agora principalmente, né? E outros jogadores que possam pintar aí para dar esse lastro para a meninada. E eu estou falando tudo isso porque eu vejo um exagero nas críticas muitas vezes. A gente quer os meninos da Vila, a gente incentiva que eles joguem e quando eles jogam a cobrança é desproporcional. Hoje, quem é mais cobrado é justamente quem está sendo titular, que é o Gabriel Pirani, né? Ele falhou contra a equipe do Cianorte, por exemplo, em 2 bolas que ele podia ter deixado os companheiros na cara do gol, sim, mas ele muitas vezes trabalha sobrecarregado, né? E aqui eu não estou entrando nem no mérito do jogo contra o Juventude, né? Porque eu estou gravando esse vídeo antes da partida contra o Juventude. Mas quantas e quantas foram as partidas em que o Pirani teve que basicamente pensar o meio de campo do Santos, né? Em que ele teve que ser o cara do meio de campo, abastecer os atacantes. E ele ficou sobrecarregado nesse sentido. O Giamota agora tem apresentado um futebol um pouco melhor também, mas de qualquer forma, para um menino que está tendo o primeiro ano de profissional, senhores, a gente está em junho, ele entrou na equipe quando o Campeonato Paulista começou, ou seja, foi lá para março, abril, maio, junho, ele tem 4 meses de profissional. Como é que você quer comparar jogadores que tiveram 6 meses, 1 ano de experiência anterior com um cara que está tendo 4 meses de profissional? O Pirani de 2022 vai ser muito melhor do que o de 2021, né? Então eu acho exagero as críticas a esse rapaz. Da mesma forma como a gente tem que tomar cuidado com o Ângelo e com o Kaique. Hoje eles não estão no foco porque eles estão na reserva. Mas assim, eu leio coisas absurdas em que as pessoas elas ignoram a informação, elas ignoram o que vem de dentro do clube e a palavra dos treinadores que são profissionais de futebol, que falam que Kaique e Ângelo são fenômenos, jogadores que vão ter uma carreira brilhante e que, se não forem maltratados, digamos assim, pelo Santos, eles vão dar resposta no clube também. Esse ano, não sei dizer, mas certamente para os próximos, né? O Ângelo e o Kaique, eles ainda têm que evoluir no aspecto físico. O jogador jovem não está pronto, a parte muscular dele está em desenvolvimento. Então, o torcedor precisa entender isso. Não é e tem a questão da personalidade, tem a questão emocional de lidar com aquele momento do clube. E às vezes
o Robinho e o Neymar lá atrás estavam mais preparados para lidar com essa situação. Esses meninos de hoje talvez ainda não estejam. Então, se o torcedor não tiver paciência e não fizer o que lhe cabe, que é dar o incentivo necessário para esses jogadores, a gente corre o risco de perder um atleta que, por exemplo, pode daqui a pouco estar jogando em outro clube, jogando na Europa, como o Caio Jorge, né, que a gente não sabe, pode ir embora do Santos sem dar muito retorno financeiro. O cara pode ir embora, estourar por aí e a gente perceber que ele não jogou pelo Santos, né? Isso cabe aos dirigentes também, o gerenciamento desses contratos, porque tem o Yuri Alberto que vai render um dinheiro para o Internacional daqui a pouco, né? Como o Claudinho vai render um dinheiro para o grupo Red Bull, ele está no Bragantino, mas quem tem o dinheiro mesmo é a matriz da Áustria, o Claudinho que joga na Seleção Brasileira Olímpica neste momento e que não foi observado no Santos, não teve oportunidade. Agora o torcedor fala, poxa, podia trazer o Claudinho do Bragantino. Não tem como trazer, né? Hoje é um jogador super valorizado. Então o Emerson, lateral esquerdo, que era super criticado por uma parte da torcida e que acabou de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa jogando pelo Chelsea. Então, repito e reforço, o torcedor não cobre de um atleta de 16 anos, um outro de 17 e outros de 19, de 18, que eles peguem a bola e sozinho resolvam uma partida, driblem todo mundo, tirem todas as bolas dela, que eles vão sozinhos resolver. Nem os experientes resolvem sozinhos, imagine os meninos. Então, se tiver um pouquinho de tranquilidade, eles vão dar muito resultado para o Santos. Tem muita capacidade, todos têm muita capacidade. Aliás, por falar nisso, como eu fui um dos que bateu na tecla da história do Kaique, de não ter entendido a saída dele do time titular, hoje eu compreendo um pouco mais a postura do Fernando Diniz. Eu vou pedir para o Rafael Xavier colocar o trecho aqui da fala de uma das últimas coletivas do Fernando Diniz, em que ele é mais claro sobre a situação do Kaique, né? Foi depois do jogo do Cianorte. Vejam o que ele disse a respeito do Kaique. O Kaique, para mim, é um fenômeno. Tem tudo para ser um jogador de seleção brasileira que vai disputar algumas Copas do Mundo. Um jogador com 17 anos, que joga na linha de trás, que conseguir ter o desempenho que ele já teve nesse ano, é digno de todos os elogios. Momentaneamente, o Luiz eu achei que estava merecendo uma oportunidade, e o Kaique é um jogador assim, não só que eu conto, mas como eu tenho uma confiança que vai ser um dos grandes zagueiros do futebol internacional, inclusive. Palavras do Diniz, né? Mostrando que o rapaz está sendo trabalhado para o momento certo e que ele tem um potencial monstruoso para o futuro. Pode ser testado em outras posições, inclusive muita gente pede na lateral direita como volante, que é algo moderno, o jogador tem que saber jogar em mais de uma posição, como a gente tem observado o Ângelo eventualmente fazendo um lado esquerdo, né? É importante, o Pirani daqui a pouco talvez seja necessário que ele jogue um pouquinho mais atrás, né? São variações necessárias para o aprendizado destes jovens jogadores. E é por isso que eu acho o Fernando Diniz um cara capacitado, porque ele deu muitas chances para meninos no São Paulo que hoje são importantes, são titulares até do time tricolor. No Santos pode ser a mesma coisa, né? Desenvolver, cobrar, ele faz muito isso no jogo e deve fazer também nos treinamentos para que eles melhorem o quanto antes e possam ajudar cada vez mais o Santos Futebol Clube. Produtor, tempo? 13 minutos? Muito bem. É isso, meus caros. Nosso vídeo especial editado desta semana, mostrando um pouco da importância de termos toda a tranquilidade, toda a paciência. Claro, precisa ter um nível de cobrança. Os meninos têm que entender que eles jogam no Santos, mas nada que passe de um nível de razoabilidade, né? Você tem que ter o nível certo de cobrança. Exagerar nesta cobrança pode ser destrutivo, não só para esses três que são o tema principal do vídeo de hoje, mas para todos eles, porque a gente está de olho nos jogos do Sub-23, a gente está de olho nos jogos do Sub-20, do Sub-17, já projetando jogadores que podem daqui a pouco estar no time de cima também, jovens que estão chegando de fora. Eu acho que vale a comparação também, né? O Santos está trazendo aí o Zanocelo, trouxe, né? O Zanocelo, que tem 20 anos, que é um moleque de seleção de base e que ainda não está pronto. Pode ser que assim que ele entrar em campo, assim que ele jogar, ele traga algo a mais
para o elenco, mas é menino também, precisa de rodagem, de experiência, primeira experiência num time grande, ele vai com o tempo melhorar bastante, tá certo? Muito bem, meus caros, é isso, falamos dos meninos da Vila neste vídeo especial editado desta semana. Já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Falo também em nome da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. É isso, meus caros, eu vou ficando por aqui. Ao longo desta semana nós temos muitos encontros aqui no Canal 10 e também o Esporte em Destaque pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, onde temos lá o nosso programa todas as segundas, quartas e sextas, das 11h30 da manhã ao meio-dia e meia. E claro, uma semana que vai ter jogos importantes para o Santos, né? Tem Fluminense no Campeonato Brasileiro, deve ter já a definição do sorteio da Copa do Brasil e também clássico contra o São Paulo chegando aí. Então, uma semana de confrontos difíceis para os meninos da Vila, para os velhinhos da Vila, para todos nós, para a comissão técnica. Mais uma semana importante para o Peixe nesta temporada de 2021, tá certo? É isso, meus caros, vou ficando por aqui, agradeço a todos pela audiência, peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nos encontramos ao longo desta semana, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.